Eu vivi minha vida toda no Rio de Janeiro, com algumas poucas exceções, e na medida em que eu empreendi a minha própria vida e comecei a pensar o que eu queria para o meu futuro, comecei a entender o impacto da minha vida na Terra, começou a fazer cada vez mais sentido afirmar uma vida onde eu tenho maior possibilidade de regenerar a vida na Terra. Então a minha maior motivação, tem gente que acha que a motivação é sair da cidade, mas não é isso, eu amo a cidade ainda, mas a minha motivação é afirmar uma vida mais conectada com os ciclos naturais, que a experiência de tempo é diferente, onde o ritmo, os sons, a água, o ar, tudo isso está mais conectado com o que eu quero para mim. Hoje a gente está morando num sítio que foi encontrado com um milagre. Milagres acontecem e foi uma decisão muito generosa das donas do sítio de deixarem a gente estar lá ocupando, manejando, trazendo mais vida, fazendo manutenção, e hoje estamos lá. Não sei exatamente por quanto tempo, mas são dois casais que moram juntos, em casinhas, chalezinhos separados, mas de alguma forma tendo esse gostinho da vida comunitária. E o que eu acho que é muito legal também é que não tem exclusão, não tem paradoxo, não tem eu não acredito na cidade, eu julgo você por morar na cidade, eu quero me excluir da cidade. Muito pelo contrário, estando forte lá que eu consigo voltar para a cidade e trazer muito mais interesse, muito mais valor. Estando lá que eu consigo receber pessoas da cidade que precisam de um acolhimento, de um aconchego, sair do furacão. E é indo para lá que eu desestresso um pouco o sistema da cidade. Então, também não considero que eu saí da cidade. Talvez seja meio paradoxal isso, mas eu considero que hoje eu sou um morador do mundo. Há mais ou menos uns 8.000 anos, 6.000 anos, o ser humano inventou a agricultura, começou a entender melhor as dinâmicas da natureza, e a minha sensação é de que ao longo desses 6 ou 8.000 anos, e principalmente nos últimos 30, 50 anos na Revolução Verde, a gente entrou num paradigma de ser mestres da natureza, dominar a natureza. E essa ilusão, ela traz muito sofrimento, porque a gente está vendo hoje o que a gente está fazendo com o mundo. E é doido porque a gente cria hoje áreas de preservação ambiental. Preservação de quem? De nós. Porque nós trabalhamos contra a vida. Então a comida convencional que a gente come hoje, no Brasil em especial, é uma comida que tem muito veneno, é uma comida que tem muita morte nela. A gente mata o solo, a gente mata a biodiversidade, a gente polui o mar, e tudo isso para gerar comida. E foi mais ou menos lá em 2012, quando eu comecei a abrir os olhos para outras coisas, que eu conheci esse movimento de agrofloresta, que hoje estou falando de agricultura sintrópica, que está tomando o Brasil, uma revolução silenciosa. Dizem que a gente ouve o estrondo de uma árvore caindo, mas a gente não ouve o barulho da floresta crescendo. Então eu percebo que existe quase que uma revolução mesmo no campo. E a agrofloresta nada mais é do que trabalhar a favor da vida. É reconhecer que nós não somos os seres mais inteligentes, mas que nós fazemos parte de um sistema inteligente, nós temos uma função dentro desse sistema inteligente e a gente desempenhar essa nossa função. Então, e até hoje a gente tem, por exemplo, comunidades indígenas que trabalham a favor da vida, que se mantêm na floresta, enriquecendo a floresta. Então isso não é novo. Mas talvez isso seja novo, isso é novo para mim, tem só uns 6 anos. E eu acho que é novo para a maior parte das pessoas, principalmente que vivem na cidade. Então, nós plantamos, mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo continua sendo trabalhar com organizações sociais, continua sendo organizações sociais no sentido de empresas, né, onde a gente se organiza, seres humanos. E eu tenho aprendido muito no trabalho da agrofloresta para apoiar organizações, além de ser um grande terapeuta. A minha sensação, mas só uma sensação, é de que muito do que a gente está vendo hoje
dessa força masculina violenta, então não um masculino equilibrado, mas um masculino deturpado ou tóxico, como dizem. Minha sensação é de que nós temos que botar muita energia para fora, só que a gente não tem lugar para fazer isso na cidade, né? E aí quando eu pego o facão, pego a enxada, entro no mato, eu saio super zen. Então está me ajudando muito também a trabalhar isso e a entender que a força tem o seu lugar, mas é uma força bem direcionada. Uma vez eu ouvi uma pessoa que eu admiro muito dizer que todo dia ele lê mais uma página do livro da natureza, que é o seu maior professor. E o livro da natureza é talvez uma das maneiras mais democráticas de se aprender, porque ele vem em todas as línguas, ele não tem fim e ele vem a partir do seu olhar educado. Então você vai se educando, olhando para a natureza e entendendo as dinâmicas que estão acontecendo. É uma frase que eu ouvi muito no campo quando eu cheguei lá, é que a gente sai da cidade, mas a cidade não sai da gente. Então está sendo um processo muito engraçado e um pouco frustrante às vezes, de querer estar sempre fazendo coisa, querer estar sempre produzindo, e a minha agenda hoje é muito mais vazia do que era antes por opção, e mesmo assim eu fico enchendo ela de coisas. Então eu estou me deparando com uma situação bastante desconfortável de ter eliminado todas as minhas desculpas para sustentar os vícios que eu tinha, para sustentar os hábitos que eu não gostava, que eu botava a culpa na cidade, no trânsito, no barulho, no estresse na empresa, não sei o quê. E agora que não tem mais isso, sou eu comigo mesmo. Então está sendo uma mudança bem legal e que eu entendo como um processo de adultificação. Agora, não é sobre parar de fazer as coisas, acho que eu nunca fui tão ativo, nunca fiz tanta coisa, nunca li tanto, escrevi tanto, plantei tanto, não que eu plante tanto assim, mas então não é sobre ser passivo, é sobre um outro tipo de atividade, que é menos desesperado, menos desenfreado. E é um processo de desaprender, é um processo de tirar a escola de dentro da gente, é um processo de resgatar a autonomia. Não estou em guerra com a sociedade moderna porque é ela que permite que eu esteja lá também. É porque a gente tem internet que eu consigo ganhar dinheiro de lá, né? Porque a gente tem esses desenvolvimentos tecnológicos que a gente tem uma vida tão confortável. Então o que a gente está vivendo lá hoje não era possível há 15 anos atrás dessa maneira. E eu celebro muito isso,